falou uma coisa agora, eu penso o contrário. Você fala assim, no Flamengo pode perder o Gabigol. Eu acho o contrário, o Gabigol pode perder o Flamengo. Também. Quem era o Gabigol antes do Flamengo? É uma via de mão dupla. Quem era o Gabigol antes do Flamengo? Uma revelação. O time do Flamengo está sendo formado. É um time em formação, né? O Piperno destacou, o time não toma gol. Ontem o De La Cruz jogou numa outra função, jogou muito bem. E a disputa pela titularidade do Flamengo a cada dia fica mais acirrada entre Pedro e Gabigol. Pedro vem no crescente, até então, o que tudo indica, é o preferido de Tite. Mas o Gabigol é o ídolo da nação e se o Tite deixar, eu garanto que ele conquista a vaga. E aí, nação, beleza? O Wellington na área. Trago para vocês aqui o react do programa Bate Pronto, da Jovem Pan. Créditos aí a Jovem Pan. Onde Pilhado, Mauro César e demais comentaristas vão estar falando de toda essa polêmica que envolveu ontem a saída do Pedro, a entrada do Gabigol, vaias, aplausos. E aí, justo ou não? Vamos acompanhar esse react. E, nação, não esquece, dá aquela moral pro nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, seu comentário, compartilhe as nossas publicações. Vamos deixar de enrolação e bora pro react. Gabigol e Pedro em 2024. Jogos 8 e 8, mas aí o Pedro tem mais minutagem, óbvio. Gols, 2 do Gabigol, 8 do Pedro. Minutos para marcar, 183. O Gabigol, 65, o Pedro. Há uma divisão, claro, da torcida do Flamengo, né? Porque o Gabigol é ídolo, porque o Pedro vem fazendo mais gol. O Pedro é a opção do Tite. É a opção do Tite. O Tite já deixou claro, foi até o Pedro que ele levou para a Copa do Mundo. Sim. Foi o Pedro que ele levou para a Copa, não foi o Gabigol. Agora, o Vampeta sempre diz, uma hora vai dar ruim. Uma hora o Gabigol não vai ficar aceitando, uma hora o Gabigol vai polemizar. Agora, também o Tite não tem nada a ver com isso e o Tite já deixou clara a posição dele. Eu repito, entendo o que o Mauro falou, a fase do Pedro é melhor, mas eu daria uma sequência pro Gabigol. Pra ver. Porque eu acho o Gabigol no auge melhor que o Pedro no auge. É a minha opinião. Eu acho o Gabigol no auge melhor do que o Pedro no auge. Inclusive para esse time do Flamengo, a forma como o time joga, o Gabigol tem mais velocidade, sai da área, busca mais o jogo. Agora, a fase do Pedro é melhor, inquestionavelmente. Apesar de eu também não achar fantástica, não. Porque ele tá fazendo muito gol aí no Carioca, mas no Brasileirão do ano passado também perdeu gol adoidado. Não tava numa fase boa, o Pedro, mas uma fase melhor que a do Gabigol. Agora, é uma dor de cabeça pro Tite ou não? Ou é o torcedor que vai ficar se estressando, o Tite tá pouco ligando pra isso, é o Pedro e acabou? Mas que bacana, eu acabo de descobrir que você é um nostálgico, né? Claro. Passado e tal, né? Mas não só passado. No passado era tudo bacana, rosa, o cara era bom de bola, o cara era artilheiro, fazia gol e tal. Não, ele é artilheiro. Artilheiro ele é. Ele foi artilheiro no Santos, ele foi artilheiro no Flamengo, artilheiro ele é. Ele tá numa fase ruim que eu concordo. Um ano péssimo. O ano dele passado foi péssimo. Caramba, desafiou a torcida, deu risadinha, saía de campo vaiado, dava risadinha. E eu era o primeiro a criticar. É o que eu falo, ano passado eu critiquei ele adoidado. Festinha de poderoso chefão. Mas falar que o Gabigol não é artilheiro, aí você também já tá de sacanagem. Ele é. Ele tá numa fase ruim. Não, ele não foi. Se o cara tem... ele tá com 27 anos. Ele joga no Santos desde os 17. Se ele tem 10 anos de carreira, ele foi artilheiro em 8. Não foi em 2. Você quer dizer que ele é um ex-artilheiro? Não. Pera lá. Ele é um artilheiro. Ele não foi artilheiro desses 10 anos de forma ininterrupta, porque quando jogou na Europa... Então, eu tirei o da Europa. Um ano. Lá na Inter de Milão e no Benfica. Sim, e tirei o ano passado, só. Porque no Santos ele foi artilheiro todos os anos e no Flamengo até aqui ele tinha sido até 2023. O artilheiro do Santos era o Ricardo Oliveira. Gabigol, vamos pegar os números do Gabigol. O Gabigol foi artilheiro do Brasileiro pelo Santos. Sim. Foi artilheiro de 2 brasileiros pelo Flamengo. Foi artilheiro de Libertadores pelo Flamengo. Como é que esse cara não é artilheiro, pô? Ele é artilheiro. Não foi. Ele tem 27 anos. Tudo bem, mas só que já faz mais de um ano que ele não consegue voltar a ser. Foi um ano que ele teve ruim. E o outro ano na Europa. É isso. 2 anos de Europa. 2 anos, mais como um eu falei. Aqui e tal, já são 3 anos. Mas assim, o passado recente, quer dizer, qual o argumento para fazer do Gabigol titular do time do Flamengo que tá ganhando e é líder do campeonato hoje? Nenhum. Nostalgia, porque no passado ele foi artilheiro. Tá bom. Mas aí tá o negócio. Então,
ele que reconquiste em campo, quando entra e tal, esse status. Porque até agora não faz o menor sentido você barrar um cara que está fazendo, em média, 1 gol por jogo. Né? O artilheiro do time no campeonato, o artilheiro do time na temporada. Já foi na temporada anterior falar, olha, escuta, em nome da nostalgia do passado e do status que o seu concorrente tem, acumulou, com toda a justiça e tal, então agora você vai ficar uma temporada no banco porque ele vai ter que jogar. Não é assim, futebol não é assim, não pode ser assim. Até porque a gente está falando de um jogador de Copa do Mundo, de um cara que foi, sim, como até o Mauro citou aí, de 22 para cá, o artilheiro do futebol brasileiro. Aí você vai chegar para esse cara que faz 70 gols em 1 ano e pouquinho e fala, meu filho, olha, pô, bacana o teu desempenho, tá? 1 gol a cada 113 minutos, ou seja, quase 1 gol por jogo, né, nesse tempo todo, mas por conta da nostalgia, da força do passado e tal, você vai ficar sentado um pouquinho no banco, até porque o outro também tem uma possível renovação de contrato no horizonte. Então você tem que pensar nisso também, você tem que ser solidário ao seu colega e tal. Tite, você que é um técnico que trabalhou em 2 Copas do Mundo, que foi campeão do mundo pelo Corinthians, Libertadores e tal, você sabe que isso pode te dar muita dor de cabeça e pode comprometer o teu trabalho. Você não vai saber lidar com isso, então põe ele para jogar um pouquinho. Olha, é o seguinte, essa turma que está enchendo o saco com isso é a versão rubro-negra da turma da tinta lá do Palmeiras. Qualquer coisa eles vão lá pichar, né? Elas sacanearam o Everton. Não, é diferente, porque a do Palmeiras era meio que político. Não, mas e o Everton? Eu acho que é político, é idolatria de um lado e o outro. E o Everton no final de semana que foram encher o saco dele porque ele falhou no gol? Ué, quantas vezes o Everton salvou o time? Então, falhou no gol num clássico que, puxa vida, era um clássico que valia final de campeonato. Quer dizer, encheção de saco, né? Então, sabe, o técnico tem obrigação, e o Tite é um técnico grande o suficiente para não se sensibilizar com esse tipo de apelo vazio. Tem que jogar quem está melhor, fim de papo. Aliás, ele é muito bem pago, e tenho certeza disso, para escalar o melhor Flamengo possível. E outra coisa, o Flamengo do Tite tem um negócio que nenhum Flamengo fez nos últimos anos. O Flamengo tem 9 jogos no Campeonato Carioca e só tomou 1 gol. O que... eu diria com o time dos garotos. Um gol com o time dos garotos. O time lá não levou gol. Então, exatamente. Não tomou gol nenhum. Nenhum. O que é, em se tratando de Flamengo desses últimos anos, uma novidade, e aí é um ponto positivo para o trabalho dele. Você quer falar alguma coisa? Que você tirou o óculos? Quando você tira o óculos, eu sei que você quer falar. Não, já falei o bastante já. Eu estou ainda, não surpreso, mas ainda achando impressionante como você defende umas teses. Não, mas é porque o Piperno falou, ex-artilheiro. Ele falou, coloca o cara para jogar artilheiro. Porque tem um contrato. Tem um contrato, problema dele, pô. Então ele que joga. Não, mas é que eu acho que o Gabigol... Como eu falei do Everton Ribeiro, eu vou falar do Gabigol. Eu acharia péssimo pro Flamengo perder o Gabigol. E se continuar assim, vai perder. Agora, eu sei que você vai falar, não é refém de jogador. Não, mas eu não acho que bom perder o Gabigol. Quando eu tiver em véspera de renovação de contrato, eu vou pedir para ser escalado em todos os programas seus. Então vou... Mas não é. O Gabigol, eu acho que ele ainda tem bola. E eu acho dificílimo você achar um substituto pro Gabigol, como eu achava pro Everton Ribeiro. Mas vale a pena pagar o que eles estão pedindo? Talvez não. O que eu digo eu não acho que o Gabigol já é um cara que não pode render no Flamengo. É isso que eu digo. Então por que ele não rende? Mauro, esse ano ele só vem entrando no segundo tempo do meio pro fim. Mas por que não rende? Pega o jogo ganho. O jogo que você pode falar é o Volta Redonda. Então, concordo, mas ele fez o gol. Contra o Vasco teve 2 chances. Perdeu um gol cara a cara. Mas entrou na metade do segundo tempo. É por isso que eu daria. Mas ele começou. Porque quando o Piperno fala de... Quando o Piperno fala... Então ele tem que ter oportunidades. Você vai sacrificar o outro que está jogando e fazendo os gols para jogar um atleta que está 1 ano e pouco em uma fase. Ele que tem que... Cara, mas o Pedro também não estava numa fase maravilhosa. Aí ele começou a jogar, começou a fazer gol de novo. Você falou uma coisa. Agora eu penso o contrário. Você fala assim, no Flamengo pode perder o Gabigol. Eu acho o contrário. O Gabigol pode perder o Flamengo. Também. Quem era o Gabigol antes? É uma via de mão dupla. Quem era o Gabigol antes do Flamengo? Uma revelação do Santos. Multi-artilheiro no Santos. Ganhou o quê? Foi campeão do quê? Tá bom, mas vamos lá, individualmente. Foi pra Europa. Mas individualmente, não se firmou, até porque... Mauro, ele foi. Deixa eu falar. Não, mas primeiro deixa eu falar. Ele foi artilheiro. Você me perguntou no Santos. Ele foi artilheiro de 3 Copas do Brasil e de 1 brasileiro pelo Santos. É palma pra caramba mesmo. Bom, e daí? Mas e daí? Ele é atacante, pô. E daí? Mas ele virou o Gabigol, o ídolo, goleador, onde foi no Flamengo. Não, o Gabigol ele era no Santos. Mas o ídolo nacional. O cara conhecido nacionalmente. Foi no Flamengo.
Foi no time Eu concordo com você. O Flamengo, só que eu acho ele também muito importante pro Flamengo. O Flamengo deu a ele os companheiros de time e um técnico que potencializou o futebol dele. Parabéns, o Flamengo ele atingiu um outro patamar. Não que o Santos não pudesse fazê-lo, mas ele saiu jovem do Santos. Ele não conseguiu dar certo na Europa, talvez até por uma certa imaturidade e tal, foi muito novinho para lá. Mas foi no Flamengo que ele se projetou. Para ele é bom perder o Flamengo. E outra coisa, ele custa muito dinheiro. É por isso que eu colocaria. Eu não renovaria com ele hoje para ganhar 2 milhões por mais 4 anos. Assim, você fala, mas o jogador carrega o peso. Não, claro. O cara custa muito dinheiro, ele carrega o peso, lógico. O Endrick vai lá pro Real Madrid. Claro, por que ele é tão comentado? Porque ele custou muito dinheiro. Se ele custasse baratinho, ninguém falava nada. Então, sempre que um jogador movimenta muita grana, de salário, de multa rescisória, o que for, ele vai ter uns holofotes maiores em cima de si. É natural. É pro bem e pro mal isso. Você ganha mais dinheiro, mais fama, mais divulgação, mais cobrança, mais expectativa também. Agora, o Gabriel, ele que tem que aproveitar as chances, como qualquer jogador. Entrou em campo, aproveita a oportunidade, joga bem. O Falcão... Mas o que eu digo, o Pedro estava mal no ano passado também. Falcão, e ele começou jogando muito esse ano e foi fazendo gol aos poucos. O Falcão era o rei de Roma. Ele veio pro São Paulo... Porque eu acho que o jogador, ele ganha uma forma assim, jogando. Era a reserva do Márcio Araújo, né? Barrado pelo Cilinho. Porque o Falcão não jogava. E era o Falcão, cara, um jogador extraordinário. Ele veio como rei de Roma. Porque ele chegou no São Paulo, já não era mais o Falcão, já não rendia tanto. O Gabriel tem só 27 a 28 anos, mas ele tem que provar que ele vai conseguir jogar tão bem novamente. Ele não consegue, cara. Esse é o ponto, é só olhar o jogo. Ele não consegue. Ele entra em campo, ele até corre, se esforça, mas ele não está conseguindo. Ele que tem que descobrir o que acontece. O que não pode é você tirar... o time do Flamengo está sendo formado. É um time em formação, né? O Piperno destacou, o time não toma gol. Ontem o De La Cruz jogou numa outra função, jogou muito bem. Aliás, o time muito mais dinâmico. Aí tem gente que já atribui a ausência do Gerson. Claro, o Gerson cadencia mais o jogo, mas nem toda vez você tem que acelerar o jogo, você tem que também ter que saber quem cadencia. A questão é sintonizar isso. A velocidade que um dá, a cadência que o outro dá e saber alternar momentos e conseguir fazer com que esses caras se entendam. Isso vem com o tempo. E o Gerson não tem jogado mal, mas existe também uma implicância de uma parte da torcida com o Gerson, até por culpa dele, em jogos que ele foi indolente, que ele foi preguiçoso. A marra que ele voltou aquela também marra toda. Mas ele não tem jogado mal, o Tite tem conseguido dar uma arrumada nele. Ele está fora porque ele está doente, foi internado e tudo, problema renal, né? Então, aí querem descartar o cara. Pode ter uma briga aí, né? Porque parece que o time fica muito mais à vontade com os dois pontas também. Exatamente. É difícil adaptar o De La Cruz ali. Então, aí o Gerson pode ficar no banco um jogo, ou outro jogo. Olha, hoje eu vou jogar com os dois pontas e vou montar o meio campo assim. Com o volante, com o Arrascaeta e com o De La Cruz. Até porque os pontas estão trabalhando bem. O Flamengo, quando não tem a bola, voltam os dois pontas. Ontem o Igor Jesus e o De La Cruz. E quem fica na frente, perto do Pedro, é o Arrascaeta. Vira um 4-4-2. E os dois pontas trabalham bastante sem bola, especialmente o Luiz Araújo. Ele volta, faz cobertura. O Luiz Araújo é uma grata surpresa nessa temporada. Ele trabalha muito sem bola. Então, assim, como o Bruno falou, o time fica mais veloz. Aí vai depender, o Tite passa a ter opções. Não é nada demais um jogo, ele fala, Gerson, hoje você vai ficar no banco. Porque hoje eu quero jogar dessa maneira. Contra esse adversário, vai jogar assim. E no outro jogo ele volta e joga. Qual é a sua formação ideal? Eu gosto dessa com 2 pontos, mas eu acho que o Gerson não pode ser descartado como parte da torcida quer descartar o cara. Eu acho que não é assim. Eu acho que o ideal é você adequar a cada jogo. Eu penso que cada jogo, cada adversário, se é em casa, se é fora, se é mata-mata, se é campeonato brasileiro, pontos corridos. Mas a melhor você acha desse último jogo? Eu gosto dessa ideia com os 2 pontas. Eu gosto, mas eu acho que você tem que ser refém disso. Você pode jogar de outras maneiras também. E eu acho que o ideal é que o técnico construa uma equipe que joga de diferentes formas. Até porque ele tem muito material humano para isso, gente. Não pode ser de uma maneira só. Só joga assim, só joga assim. Aliás, o Tite, ele é um pouco refém dessas coisas, né? Na seleção ele foi refém. Tem uma forma que tem que se encaixar ali. Acho que ele tem que ter diversidade de jogo. Porque ele tem gente para isso. Acho que até seria uma evolução dele como técnico conseguir fazer um trabalho nessa direção. Não gosto muito de falar assim do preferido, porque depende do momento. E ontem funcionou bem, sem o Gerson. Como contra o Grêmio no ano passado, um dos melhores jogos com o São Paulo, lá em Porto Alegre, o Gerson jogou. Mas não significa que o Gerson seja descartável, que não jogue nada. O problema do Gerson é muito o comportamento em campo. Ele participando, roubando bola e tal, como tem feito, ele é um jogador muito interessante, muito bom, mas nem sempre ele tem essa conduta. Cabe ao técnico cobrar. Agora, eu acho que o Gerson estava se recuperando, acho que o Varela ontem cumpriu bem o seu papel, eu acho que o Cebolinha se recuperou, né? Hoje é titular, está jogando melhor que o Bruno Henrique, ontem jogou bem. Então, cabe o Gabigol fazer a mesma coisa, Thiago. É isso, é só isso. A gente vai ver aqui, Bruno, para eu te passar a palavra também, que aí é unanimidade, né? O absurdo que foi a vaia pro Pedro. Não tem que vaiar o Pedro, nem quem acha que o Gabigol tem que ser titular, nem quem acha que... Gente, o cara tá fazendo gol, o cara é um baita nome.
O Flamengo é o único time, como diz o Vampeta, que tem 2 mega centroavantes no seu elenco. Aí tu vai tirar a confiança de um com uma vaia burra. Uma vaia burra, tem que ser muito torcedor modinha pra vaiar o Pedro. E aí, a gente vai colocar aqui a declaração do Pedro, depois do jogo, sobre as vaias que ele recebeu. O Pedro deu uma entrevista super na boa, super tranquilo. E ele diz: a pressão no Flamengo sempre existiu. Não só no Flamengo. Eu sempre tive pressão na minha carreira. Não me abala, me dá mais força. Em relação ao Gabigol, a gente sempre se deu muito bem. Conquistamos grandes coisas juntos. Criaram essa rivalidade. Mas a gente sempre se deu muito bem. É o Flamengo que ganha com isso. Tem que estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo. Desde quando eu cheguei no Flamengo, eu deixo bem claro o quanto eu sou feliz em todas as entrevistas. Eu sei que não foi a minha melhor noite. Se eu tivesse na minha melhor noite, faria 3 ou 4 gols. Não vai ser sempre que vamos ter um melhor dia. Eu reconheço isso. Disse o Pedro, que faz aí 4 gols nos últimos 2 jogos. Perdeu aí ontem um pênalti, uma chance claríssima. Mas foi maduro, né? Não polemizou. Deve ter ficado brabo demais. Eu ficaria de receber vaia. O time ganhando, tendo feito gol. Num jogo que ele perdeu o pênalti, mas também não fez falta pra ele, faz, pelos números pessoais dele. Mas foi maduro, né, Bruno? Como sempre, o Pedro, mesmo naquela situação Flamengo e Palmeiras, não falava, dava a entender, mas não falava nada, não desabafava, sempre evitando polêmica. Sim, ele é bem tranquilo. Eu gostei da entrevista que o Matias Vinha deu outro dia. Perguntaram pra ele sobre... você falou, quando você saiu do Palmeiras, que você não ia jogar mais em nenhum clube brasileiro. Ele falou, cara... Ele meio que falou assim, eu queria me livrar logo daquilo, eu falei o que eles queriam ouvir. Às vezes é melhor, fala, o que os caras querem ouvir? É isso aí, beleza. Então fala aí, vou embora, vou pra minha casa, vou amanhã trabalhar de novo. Tá, querem ouvir isso aqui? Se eu falar outra coisa, vão ficar me perguntando, me enchendo a paciência. Então, fala isso aqui, beleza. Depois a gente vê o que vai acontecer. Então, eu acho que é uma postura boa até do Vinha. Mas o do Pedro, cara, ele é sossegado. Eu já falei aqui, eu no auge também eu gosto mais do Gabigol do que do Pedro. Eu gosto muito do Gabigol. Como eu falei aqui, o Rames no auge é muito bom, é melhor que todos do São Paulo, mas na realidade ele não é. Hoje não tem uma justificativa para... O Rames voltou, mete o cara de titular lá, ele tem que cavar o lugar dele. Então, eu gosto mais até do Gabigol do que do Pedro. Mas hoje, o Tite, que é o treinador, que tem que tomar essa decisão, ele não tem argumento para trocar. Assim, que o treinador, além dos gostos pessoais dele, da parte tática, de encaixar o jogador no momento do jogador, ele tem uma condução ali de um grupo. Hoje ele não teria justificativa para fazer essa troca, né? O cara faz um gol por jogo, no ano até agora, em média. Ontem não jogou bem, mas é um cara que tem 8 gols em 8 jogos. Não tem. E o Gabigol, nas vezes que entrou, ele não deu realmente assim, uma justificativa para o Tite. Olha, eu vou trocar porque o cara entrou bem aqui, entrou bem aqui, entrou bem aqui, então eu vou trocar. Não deu essa justificativa. Então o Pedro vai fazer o trabalho dele tranquilo. Aí é uma análise, mas é um cara que deve estar esperando uma convocação do Dorival agora para a seleção, provavelmente. Acho que ele tem boa chance de estar aí, o Dorival gosta muito dele, mas vamos ver, a gente ainda não sabe. É um cara que vai fazer o trabalho dele sossegado e não vai ser fácil ele perder lugar, porque ele é um cara que mantém uma regularidade, ele é muito bom jogador. E o Flamengo, até uma coisa que o Mauro falou que aqui no Brasil é difícil, porque jogador, imprensa também agita muito isso, torcida. Essa coisa, se você tem um elenco desse, como é do Flamengo, o Palmeiras consegue fazer isso um pouquinho, porque o Abel tem um controle maior ali. Por jogo, você trocar por jogo é interessante. Você tem o Gerson, você vai jogar na altitude, numa Libertadores. Você precisa de um cara para segurar a bola. Pô, ele é ótimo. Mas aí você tem um De La Cruz. De La Cruz está rendendo melhor no meio. Pô, eu não vou... Como o Tite gosta de falar, o campo fala. O campo está falando que o De La Cruz está melhor no meio. Então você vai usar ali. Então eles podem disputar, podem revezar. Aí pode ter um jogo na altitude. Eu vou jogar com Pulgar, De La Cruz e Gerson e vou deixar o Arrascaeta no banco. Beleza. Em casa eu vou usar o Arrascaeta. Eu vou pegar um adversário mais fechado, vou ter que abrir defesa. O Arrascaeta mete uma bola boa. Eu vou pegar um adversário que tem uma bola aérea boa, tem os zagueiros altos. Eu vou meter o Bruno Henrique ali no lugar, ao invés do Cebolinha, que o Bruno Henrique vai bem numa bola alta no segundo pau. Então você pode fazer várias alternativas, mas aqui ainda tem um tabu em relação a isso. Tanto dos jogadores quanto do entorno, de torcida e imprensa.
E ontem até quando teve o nome do Tite no placar, também teve um ou outro vaiando. Cara, o Flamengo não pode perder essa oportunidade. O Flamengo quer ter um mínimo de estabilidade, não perde a oportunidade de ter um cara como o Tite pelo menos um ano inteiro. Então o time vai ter derrota no ano, vai ter pouca, mas vai ter derrota. Esquece 2019, o Tite não vai jogar igual o Jorge Jesus, vai jogar do jeito Tite, mas vai ser um time que vai perder pouco. Se o Flamengo quer ter uma estabilidade com o treinador, eu acho que não vai ter uma chance como essa nos próximos anos. Eu acho assim que a gente dá muito cartaz, né, realmente, para esse tipo de coisa. A gente está aqui discutindo por conta disso, eu até gravei um vídeo no meu canal falando desses manés aí. Tem que ignorar essa turma. Ignora. Ah, Mauro, mas aí é notícia. Você até falou no teu canal. Falei. É notícia. Falei pra dar um cacete dos caras mesmo. Mas então tem que dar o cacete. Mas assim, o clube não pode ligar. O clube tem que chegar e ignorar. Isso aí o Marcos Braz deveria... Você diz presidência, diretoria... O Marcos Braz, o negócio é o seguinte, ó, vaiou, que se dane, que vaiou, não vaiou, você vai jogar, o técnico escolheu. Estamos nem aí, estamos mandando pra essa turma aí. Pode falar o que quiser. Ora, bola. O Marcos Braz se envolveu uma série de confusões lá, né? Aí teve aquele vídeo, já tem semanas aquele vídeo lá. Até agora o Flamengo não fez nada, ele não vai sair, não vai acontecer nada. É uma situação muito delicada. Muito delicada. Bem delicada. Fez um acordo lá com o rapaz, né? Fez. E o negócio foi engavetado, ficou por isso mesmo. Se o Flamengo tem capacidade de engavetar esse tipo de assunto, entre outros, vai ficar dando cartaz para esse tipo de coisa? Tem que ignorar esse pessoal. A resposta do Vinho ontem foi muito boa, que essas perguntas também que os colegas fazem, são as perguntas meio sacanas, né? De quem? A pergunta que o cara joga no Palmeiras. Aí você fala, eu não vi. O cara eu vi, é do Palmeiras. Jogador jovem, né? Porque tinha o quê? 24 anos, sei lá, alguma coisa. Ele falou que assim, se voltasse era pro Palmeiras. Pô, é claro que esse cara pode um dia jogar no Corinthians, ou no São Paulo, ou no Flamengo. É evidente, porque ele é muito novo. O Lázaro não está no Palmeiras? Se alguém perguntasse ao Lázaro lá atrás, você jogaria em outro clube? Ele ia falar o quê? Ele estava no Flamengo, queria do Flamengo. Ele ia falar assim, jogaria do Vasco, do Fluminense, Botafogo também. Adorei o Vinha, falei o que eles queriam ouvir, que se dane. Se perguntasse ao Lázaro, ele ia falar a mesma coisa. Tudo bem. Eles querem ouvir isso, senão vão ficar enchendo a minha paciência. Fala o que eles quiserem, mas depois é isso. a gente vê. Mas é isso. Ele foi muito bem, porque essas perguntas são perguntas que não acrescentam, porque o jogador, gente, ele não tem domínio sobre a sua carreira, o seu futuro. Nenhum de nós tem. Você vai trabalhar nessa empresa, você não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Então, de repente, o cara é um ídolo de um time e ele, as circunstâncias da vida, vai bater num outro país, volta, ele vai pro rival. Quantas vezes aconteceu isso? Várias. Já saiu até direto de um rival pro outro. Não vou jogar nesse time porque eu joguei... Só quando você tem uma relação muito forte. E claro que não é o caso do Vinha, não era o caso do Lázaro mesmo, sendo cria do clube. Não tem uma relação tão forte que não possa jogar num outro clube. E aí você vê a mesma coisa. O Lázaro do Flamengo foi lá pro Almeria, tá no Palmeiras. E quase que simultaneamente o Vinha foi para Roma e voltou agora pro Flamengo. É normal. Quando perguntam isso, é para quê? Qual o intuito? Que o cara fale o quê? Isso que o Bruno falou. Fale o que as pessoas querem ouvir. Não o que ele está sentindo. Porque ele não está sentindo. Ele sabe que ele pode jogar em outro lugar. Você vai fechar a porta. Não jogo nesse time. Aí ele jogou na Roma. E se amanhã tiver uma proposta... Penharol, não vou jogar no Nacional. Eu não vou jogar no Nacional. Talvez jogue, cara. Agora, tem jogadores... Da Lazio. Sai da Roma pra Lazio. Eu até entendo quando o cara tem uma relação muito forte com o clube, muitos anos. Aí, realmente, às vezes fica meio complicado, né? Mas não era o caso nem de um nem de outro, desses dois que eu citei. Então, tem que ignorar mesmo, sabe? Pega, faz lá, vai lá, joga. Acabou, quer vai, vaia. Essas malas aí, deixa o cara ficar vaiando. O cara compra o ingresso e fica vaiando. Vai o jogador, dá gritinho quando entra. Pelo amor de Deus. Mas isso é o que a gente fala da torcida modinha. Modinha, mala. É a torcida modinha. Selfie, a torcida que vai o Pedro selfie. É brincadeira. E vamos mostrar aqui agora a declaração do Tite sobre Gabigol e Pedro pro rubro-negro, capitão Fred. Vamos ver aí. Com verdade, pelo menos a minha verdade. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E alguns torcedores, eles colocam porque estilos, às vezes, tu gosta mais de um, mais de outro. Seguramente, se eu pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Esse aspecto ele é. Assim como o ano passado, quando eu cheguei, e eu lembro que os dois só tinham gols de pênalti, né? Fazia um tempo muito grande que eles estão fazendo. E eu digo assim, a gente vai ajustar a equipe para dar a vocês uma condição de fazer gol com bola em movimento também. O Pedro
E chegou aqui, ele estava, dei continuidade, porque ele já estava jogando, ele começou a fazer uma série de gols, como é uma situação agora. Mas são dois grandes jogadores. Talvez quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas, sempre fica o gol. Mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. Olha aí, ó. É o Tite falando com o jeito dele de sempre. É óbvio, o Tite não vai polemizar em nada, mas deixando claro que são dois grandes jogadores, que parte da torcida não vai querer ter o Tite como treinador, gostaria de ter outro. E, além disso, essa situação aí que ele diz, eles têm uma relação de conjunto, que é mais importante do que a individualidade. Aí também eu não acredito muito, não. Eu tô com o Vampeta. Eu acho que o Gabigol fica brabo de não estar jogando, mas pode ficar também. Sempre vai ter alguém que tá no banco que vai ficar chateado de não ser titular. Bom, nação, é isso aí, cara. A disputa entre Gabigol e Pedro quem tem a ganhar com isso aí é o nosso Mengão, é a torcida. É uma disputa. Sim, é lógico que o Gabigol tá sentindo mais, tá sendo reserva no momento e infelizmente não está fazendo ainda por ganhar a vaga de titular. Como o próprio pessoal destacou ali, nas oportunidades que o Gabigol teve, ele não conseguiu ainda se firmar ali, mostrar para o Tite que realmente ele vai ter condições ali de estar assumindo a titularidade, pelo menos no momento. A situação do Pedro ontem, o pessoal leva muito essa questão de modinha, babaca, e ser torcedor, coisa, da selfie, mas não é. Isso aí é a paixão pelo time. Eu também, na hora, eu fiquei para morrer com os gols e o pênalti perdido. Mas a gente analisando depois de forma calma e com sangue frio ali, dá para realmente ver que, assim, ele fez não foi a melhor partida dele, igual ele mesmo falou, se estivesse num ótimo dia ali, seria 3, 4 gols ali, que realmente estava com chance claríssima de fazer e acabou não fazendo. Cara, e assim, agora falar um pouco aí do jogo do Flamengo, para mim foi o melhor jogo do Flamengo em 2024. Só que a minha preocupação é a seguinte, o próximo adversário é o Fluminense. Eu espero, no mínimo, uma atuação igual a de ontem contra o Fluminense, que o Flamengo jogue bem, seja intenso, marcação nas linhas altas, não deixando o Fluminense jogar, e tomara que seja o time titular do Fluminense, e que aí sim o Flamengo possa mostrar que está vindo em 2024. O time, como o próprio Tite falou, Mauro César, Pilhado, está em formação, ainda não está no seu ápice, então tem muito para entregar em 2024. O Arrascaeta jogando muita bola, De La Cruz ontem também, movimentação, ele Arrascaeta ali já... O entrosamento dos caras fera demais. Luiz Araújo entrando muito bem. Cara, que seleção a gente tem. E você olha pro banco, é muita opção de troca. Entrou Bruno Henrique, Gabigol. Vinha, estreou bem também. Você já via ali a forma do cara jogar. Já se entrosou de forma rápida com o Bruno Henrique. E nisso quem tem a ganhar é o Mengão, cara. Tite não era assim, o técnico que eu achava que seria o ideal para o Flamengo. Dessa parte não vou mudar a minha opinião. Mas é um cara que está sabendo fazer o Flamengo jogar. E a gente tem como torcida dar o apoio. Cobrar na hora que o time realmente não render, tomara que isso não aconteça, e que 2024 o Flamengo possa ser diferente do que foi em 2023 e voltar da alegria, cara. No mínimo aí, brasileiro e Libertadores, cara. No mínimo. Nação, eu vou ficando por aqui, mas não esquece, dá aquela moral pro nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, seu comentário, compartilhe as nossas publicações, isso irá ajudar muito no crescimento do nosso canal. Até o próximo vídeo. Fui!